Então, está pronto. Vamos dar início, então, à nossa apresentação sobre a Divina Presença. Eu vou... Bom, então vamos iniciar falando um pouco sobre a cosmogonia. Cosmogonia é um relato mítico ou filosófico que explica a origem do universo, do cosmos, da humanidade, né? E ela se diferencia da cosmologia, que é um estudo científico de origem e organização do universo, né? Diferem as duas palavras, né? Uma é a visualização material e a outra é uma visualização mais mítica e filosófica. Então, no centro do universo está o centro de toda a criação. Deixa eu ver se alguém está participando aí que eu não... No centro do universo está o centro de toda a criação físico-espiritual no grande Sol central, a principal fonte de energia que sustenta átomos, células e o homem. Provindos deste Sol espiritual, vieram os sistemas solares, galáxias, bilhões de filhos e filhas de Deus. Origem de bilhões de filhos de Deus. A palavra Deus refere-se não a um ser antropomórfico, mas ao onipresente espírito de luz, amor, poder que permeia todo o universo, que é fonte de vida. Espírito é a polaridade masculina da divindade, mas, para a criação, a polaridade feminina deve estar também presente. Portanto, o Criador é necessariamente Deus, Pai e Mãe. Assim, nossos divinos pais são referidos como Deus, Pai, Mãe. No princípio, Deus fez soar a palavra que desencadeou a criação. Quando ele disse, haja luz, ou faça-se a luz, e houve luz, o Deus Pai e Mãe expandiu a sua luz, dando nascimento a bilhões de centenas de centelhas espirituais individuais. Como vocês podem ver aí na gravura, né? O Deus Pai e Mãe deu origem a bilhões de seres feitos à sua imagem e semelhança. Cada uma dessas faíscas é uma réplica exata da energia e do poder de Deus. Essa energia está em perfeita polaridade, nem mais, nem menos, como yin, yang, masculino, feminino, alfa e ômega. Foi assim que fomos criados, no princípio, como pura energia, a imagem e semelhanças divinas. E ao nos criar, Deus pôde multiplicar o seu amor e sua luz. No outro nome para a centelha do Espírito é a presença eu sou. Esse é o outro nome que recebe todas essas fagulhas divinas que foram criadas à imagem e semelhança divinas. Então, esse nome, a presença eu sou, é derivado do sagrado nome de Deus que foi dado a Moisés no episódio onde ele está lá em cima do monte Horeb e vê a sarça ardente e pergunta qual é o nome
e a sarça responde, o fogo responde, eu sou o que sou, né? Para que ele pudesse, então, comunicar às pessoas que estavam lá embaixo do monte. Então, foi assim que essa presença foi apresentada, ou pelo menos uma das vezes que ela se apresentou, né? Na antiga Pérsia, ela já havia se apresentado a Zoroastro como uma aura em volta do sol. Depois, para Moisés, ela se apresentou até que essa presença ela encarnou-se em Cristo, né? E assim como nós temos que desenvolver esse espírito crístico que está dentro de nós. A parte mais elevada do nosso ser é composta da mesma essência, como o grande eu sou o que é Deus. Nossa presença eu sou é um campo de energia da consciência divina que paira sobre nós e nutre os nossos corpos, mentes e almas. E é alimentado pela luz do grande sol central. Nós somos um. É uma frase comum entre irmãos e irmãs da luz, ao redor do mundo. Na realidade, este é precisamente o caso. A presença em eu sou de cada um de nós se conecta a cada ser e a Deus. Embora Deus tenha multiplicado sua presença bilhões de vezes, ele ainda é um todo indiviso. Uma vez que cada um de nós carrega uma porção individual de Deus, então estamos todos unidos naquele único Espírito. Desta forma, uma teia de luz é tecida entre todas as pessoas de luz na Terra. Por isso, nunca estamos realmente sozinhos, pois somos parte da única manifestação do divino. Somos todos um. A presença eu sou, que estava conosco no momento de nossa criação, há bilhões de anos atrás, ainda está conosco, mesmo embora nem pareça. É a mesma, né? É o nosso verdadeiro ser, né? É o nosso verdadeiro ser. Nós não é esse corpo que estava lá no momento da criação, era somente a energia, a fagulha divina, a centelha, né? Que é o nosso eu mais sutil. Então, longe de serem criadas como réplicas exatas uma da outra, cada presença eu sou foi dotada pelo Criador como um potencial de manifestar a sua individualidade e criatividade. Né? Cada um de nós recebeu a missão especial, bem como tudo que seja necessário para realizá-la. Então, é a mesma coisa que acontece no plano material. Quando você dá origem a um novo ser, a uma criança, você não sabe o que ela vai ser no futuro, quando ela se desenvolver mais como um adulto, né? Mas você vai dar todas as condições para que esse adulto se desenvolva e tenha uma vida alegre e próspera. Da mesma forma, né? No nível mais alto, no plano divino, Deus dá origem a todas essas fagulhas e dá as condições para que ela também se desenvolva. Embora a essência de cada presença eu sou seja a mesma, Deus imprime no núcleo ígneo de cada um projeto único, um projeto divino único. Então, cada um tem o seu plano divino único. E esse projeto divino espiritual pode ser comparado da mesma forma ao nosso DNA material, né? Ou seja, já está impresso na gente o DNA. E no plano divino, da mesma forma, você tem lá o plano divino impresso nas suas vibrações, né? Assim como aqui na Terra a gente tem determinado as nossas cores de cabelos e olhos, e seria alto ou baixo, da mesma forma o nosso projeto espiritual
mantém as chaves para cumprir o nosso destino único de vida. Contém o nosso plano divino, o propósito do ser para o qual nós fomos criados. Deus Pai, Mãe, dá à luz a fagulha divina e os dota com as sementes de luz e energia que eles irão precisar para sair e expressar a sua individualidade. É verdade que todos nós temos um objetivo a ser alcançado, traçado ainda nas esferas superiores do lugar onde a gente chamou de paraíso no começo. A nossa busca perpétua por esse amor perfeito aqui na Terra é baseada na experiência e na plenitude e na bem-aventurança originais que conhecíamos quando ainda estávamos com nossa chama gêmea em espírito. E no início fomos criados como um todo, alfa e ômega, macho e fêmea, os dois princípios positivo e negativo, ativo e receptivo, vontade e imaginação, assim como diz os princípios herméticos do gênero. Ou seja, só é possível a criação se houver as duas polaridades, né? Então, assim se formou, né? Assim se forma a nossa fagulha divina, né? Como auxílio para a compreensão. Então, essa centelha do espírito recém-criada, ou essa presença eu sou, pode ser visualizada como uma esfera de luz contendo um turbilhão de energia, a mesma polaridade masculina e feminina que estava no Criador, está agora também na sua criação. Então, essas duas metades desse todo são gêmeas, são chamas gêmeas, unidas em espírito como um único ser. Percebam? Masculino e feminino. Todas as nossas fagulhas, as fagulhas divinas, têm essas duas polaridades. Enquanto ainda em espírito, a presença eu sou dessas chamas gêmeas viaja dentro do grande sol central, que é composto de esferas de luz contendo os atributos infinitos da consciência divina. O que quer dizer isso? Enquanto nós estamos lá ainda em espírito, e nós já sabemos do nosso plano divino, então nós saímos, né, dentro desse sol central, à procura dos atributos, forças e artefatos que nós vamos precisar para a nossa trajetória na Terra. Né? Nós vamos atrás dos atributos infinitos da consciência divina que nós vamos precisar para cumprir o plano divino. À medida que a presença eu sou viaja através de cada uma das esferas, reúne em torno de si meadas de luz, ou seja, pontos de luz, características da luz semelhantes às do grande sol central. E, de acordo com o projeto divino estampado no seu núcleo ígneo, a presença magnetiza para si atributos e virtudes divinas que servirão como focos para futuras iniciações da alma no mundo material. Então, a partir desse momento, a partir do momento que ela coleta esses atributos, vai se formando ao redor, né, do seu núcleo essas esferas coloridas, chamados corpos causais, né, que contém aqueles atributos necessários para que a gente possa, então, aqui embaixo, se chegarmos a fazer usos deles, completar o nosso plano divino. E depois que o corpo causal foi formado, as chamas gêmeas se separam em duas esferas idênticas, com a polaridade alfa e ômega, masculino e feminino, para o propósito de entrar na matéria e iniciar a sua caminhada em busca da consciência divina. Tá? Então, elas formam as chamas gêmeas, ou seja, cada fagulha vai formar uma outra fagulha, né, exatamente igual às chamas gêmeas, né, que terão em comum o mesmo plano divino.
Então, o corpo causal, que cada fagulha existe, precisa ser analisado da seguinte forma. Aí o desenho, essa formação, ela está aí somente para que a nossa mente tridimensional possa compreender. Porém, são esferas de luz concêntricas, ou seja, imagine que são várias esferas de diferentes cores, né? E ao redor da fagulha divina. Então, a gente está mostrando aí esferas, a gente está mostrando aí círculos, mas, na verdade, são esferas. Com o tempo, a nossa mente vai se acostumar a visualizar esferas, né? Cada criação consiste em uma presença. Eu sou cercada pelo corpo causal. Esse é o nome das esferas de luz aí. Mas ainda, cada metade compartilha o plano divino idêntico que foi impresso inicialmente. Em essência, foi assim que fomos criados, em espírito, com nossas almas gêmeas, a nossa outra metade, como se costuma dizer por aí, né? Então, como as nossas almas gêmeas compartilhavam o mesmo plano divino, elas também compartilhavam uma missão comum. Então, vocês vejam a ampliação daquele núcleo onde está a centelha divina, né? Mostrando a sua interação e depois seu envolvimento pelas esferas coloridas. Então, a imagem real da divina presença eu sou é essa que está aí estampada. Mais de uma vez, a gente vai dizer que esta não é, né, a imagem que a gente pode esperar, é somente uma ilustração para que a nossa mente possa compreender, né, como funciona, quais são os princípios que estão aí envolvidos, né? Como eu falei, é muito mais envolvente. Talvez a nossa mente, hoje material, não tenha condição de visualizar tudo isso, né? Como diz aqui o autor aqui desse texto, é fácil ver a totalidade dos nossos corpos físicos. Tudo o que precisamos fazer é olhar no espelho, se a gente quiser ver o nosso corpo físico. Mas, para ver uma imagem completa do nosso eu espiritual, é muito diferente, né? Lógico, a maioria das pessoas não tem visão espiritual que lhes permite ver como o eu interior realmente parece. Ninguém, né, desse nosso nível não tem. Então, os mestres ascensionados nos deram grandes ferramentas para nos auxiliar. E essa ferramenta chama-se a figura do seu eu divino. A figura do seu eu divino é um gráfico que mostra a relação do indivíduo entre uma alma e um corpo físico ao ser divino. Então, uma alma, o corpo físico e o seu ser divino. Então, é isso que está representando aqui, essa figura aqui. Uma alma, o seu ser divino, e no meio, desculpa, a alma que está lá envolta na cor violeta, o ser divino lá em cima, e no meio um intermediário, né? Então, isso é somente uma representação linear para que a gente possa fazer esse entendimento. O gráfico é uma representação linear do que é, na verdade, uma manifestação multidimensional de radiante energia luminosa vibrante. Na realidade, as figuras inferiores, as médias e as superiores do gráfico são campos sobrepostos de energia vibrando em diferentes frequências, né? Da energia física mais densa para a energia de luz, vibrando a taxa alta. Então, vejam, aqui mostra que a vibração ela vai subindo à medida ela
sobe à medida que ela se aproxima dos seres superiores. Enquanto nós estamos aqui no nível material, a vibração é baixa, né? Então, vamos lá, vamos começar a fazer a visualização dos diversos pontos da divina presença Eu Sou. Vamos analisar aqui cada um. Então, a da presença Eu Sou é representada pela figura superior do gráfico, olha só. Então, lá em cima, envolta nas esferas coloridas, está a presença Eu Sou, fagulha divina, né? Isto é a presença de Deus, que é individualizada em cada um de nós. Essa que é a presença, né? É através da presença Eu Sou que estamos unidos a Deus. E essa presença Eu Sou é que faz a comunicação entre os outros seres. Como nós dizemos no Rosa Cruzes, a nossa presença Eu Sou se comunica com as demais presenças Eu Sois e com Deus. É através dela que nós fazemos isso. O corpo multicolorido de luz ao redor da presença é chamado de corpo causal. Os anéis de luz aparecem planos nesta foto, mas, na verdade, são esferas giratórias dentro da esfera de luz da energia luminosa radiante. Então, a gente precisa fazer esse exercício de imaginação. Depois nós temos ali o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba branca. Temos ali o Santo Cristo pessoal, né, que é o intermediário, né, aquele que vai nos intermediar junto à divina presença, né? Nós precisamos de um intermediador, já que nós não falamos a linguagem da divina presença, né? Então, o Cristo pessoal é que vai fazer a intermediação. E esses três já fazem parte do nosso eu superior. Tá? Depois, ainda nós temos o cordão de cristal, que faz a energização de todos os nossos corpos inferiores. E ainda a alma, que está vestida nos 4 corpos inferiores. Então, vejam, ainda faltam a gente mostrar aqui os anéis de luz, o corpo causal, que faz parte da divina presença, né? Formando assim o corpo causal. E ainda nós vamos analisar o tubo de luz, o tubo mágico de luz, né? A luz violeta, a chama violeta, a chama trina no coração da alma e alguns outros aspectos aí. Percebam como é bem abrangente a figura da divina presença Eu Sou, né? Então, vamos começar pelo topo. Vamos começar pela mônada divina, pela centelha divina, pela divina presença Deus em nós. A figura superior tem em seu centro a presença do Eu Sou, né? Eu sou o que sou, que nem disse Moisés, né? O Deus individualizado para cada um dos seus filhos. É a mônada divina, que consiste na presença do Eu Sou, rodeada pelas esferas, anéis de luzes coloridos que formam o corpo causal do ser. É o corpo da primeira causa, que contém o tesouro ajuntado no céu, que são aqueles atributos recolhidos por nós para que se fosse cumprido aqui, que servisse de ferramenta para que nós cumpramos aqui o nosso plano de vida. É a nossa centelha divina, é a nossa conhecida presença Eu Sou. Então, esse o nosso corpo mais sutil que a gente tem e que tem a capacidade de se conectar com todas as outras presenças e também com esferas superiores.
O corpo causal, né? Os anéis coloridos parecem graficamente plano, mas, na realidade, são esferas, globos, rotativas ao redor da esfera central de pura luz e energia. Então, como eu falei, nós temos que visualizar isso como sendo globos giratórios, né, coloridos, concêntricos, girando ao redor de si. Né? E são assim, dessa forma, porque eles contêm lá os atributos que nós recolhemos dentro de cada uma dos aspectos que nós vamos aqui ver. Se nós tomarmos aqui um corte aqui desse globo, nós vamos ver que cada uma dessas cores, né, cada uma dessas cores, elas se referem às características necessárias conforme a sua cor, que nós recolhemos. Então, as características necessárias associadas à chama branca, que é a chama da pureza, que é a chama da ascensão, que é a chama mais sutil daí desse nosso centro, né? As características que estão associadas aqui à da chama amarela, que é da sabedoria, da iluminação, do amor, né? Segundo raio, né? Tudo aqueles atributos associados à chama rosa, que é a chama do amor, né? Que é a reverência, da adoração, e de todas as hierarquias que estão aí representadas na chama rosa, ou os atributos necessários da chama púrpura, que é a chama da paz, e também dos seres do sexto raio, né? Dos seres das hierarquias que estão lá no sexto raio da criação. Ou da chama azul, todos os atributos necessários da chama azul, que nos dá fé, força, proteção, poder, vontade divina, e toda a hierarquia do primeiro raio. E assim por diante, a chama verde nos mostrando a verdade, nos trazendo perdão, na chama de cura. E, por último, ainda, a chama violeta, que nos dá a transmutação, a liberdade e todas as demais características aí do sétimo raio, né? Veja, então, nós somos seres que estamos aqui na quinta raça raiz do quarto dia cósmico, na sequência evolutiva em que foi criada para nós, para que nós chegássemos lá no quinto, sétimo dia cósmico, já como os verdadeiros seres cósmicos, né? Então, nessa parte, a nossa mente abstrata começa a funcionar. Nós começamos a dar um pouquinho de luz para ela, para que ela comece já a mexer, ou seja, nós temos que já começar a fazer essa ligação, né? E atrás de cada uma dessas energias potenciais, caracterizadas por cada cor e cada raio, estão hierarquias, seres que amorosamente nos auxiliam e incentivam a procura dessas ferramentas que nós possamos cumprir aqui o nosso plano para o qual fomos criados. Então, esse é o trabalho, para que tudo isso vá de encontro ao nosso plano divino, que com certeza é nosso despertar, é fazer esse contato com o nosso mental abstrato, né? Que esse é o objetivo aqui do nosso quarto dia cósmico. Né? E agora, um pouco abaixo da presença, nós temos o Santo Cristo pessoal. Né? O Santo Cristo pessoal, a figura do meio da imagem da presença, representa o mediador entre Deus e o homem, chamado de Santo Cristo pessoal, ou o eu crístico, ou a consciência crística. Também conhecido por corpo mental superior, ou a consciência superior. O Cristo pessoal protege, inspira o eu inferior, né? A figura baixa, os nossos corpos aí materiais, revestida dos 4 corpos inferiores que correspondem aos planos do fogo, do ar, da água, da terra, e que são conhecidos pelo corpo etérico, corpo mental, corpo inferior emocional, astral e o corpo físico. Então, que nós falamos, o corpo é o mediador.
É através dele que nós vamos se ligar à divina presença, que nós vamos poder ouvir a divina presença, né? O mediador dessa luz de um nível de consciência é chamado Santo Cristo Pessoal. Diversamente é referido pelos mestres ascensos em outras fontes espirituais e tradições como corpo mental superior, ou a consciência do Cristo, ou a consciência de Krishna. Eis porque é necessário um mediador. Veja, se a luz intensa da presença eu sou subitamente descesse para o corpo físico, o corpo não seria capaz de conter. A vibração é tão alta que nós não teríamos condição de aguentar. Então, no seu ministério, Jesus transmitiu ao povo o amor e a sabedoria do Pai para lhes mostrar o caminho de volta a Deus. O Santo Cristo pessoal é um nível de consciência que pode nos aproximar do divino. Então, ele diminui essa vibração, ele nos apresenta todo o ensinamento, toda a vibração necessária para que nós possamos, então, iniciar essa ligação. Então, o mestre disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Tá? Essa é um pouquinho o significado dessa frase, desse eu sou, né, que foram 7 que Jesus pronunciou. Ele estava dizendo que para chegar ao Pai, né, que é também um com a mãe, precisamos chegar lá por meio da consciência crística cristônica. Bom, ainda falta o Espírito Santo, que está, né, na forma de uma pomba branca, né? No mapa no mapa do seu eu divino, logo acima da cabeça do Cristo, uma pomba é retratada descendo da presença eu sou. Essa pomba representa a essência do amor, o Espírito Santo, concedendo as graças do Deus Pai e Mãe sobre o Cristo pessoal e na alma, à medida que ela se une cada vez mais com o Santo Cristo pessoal. Então, à medida que a consciência da uma alma se funde com o seu Cristo pessoal, ela também torna-se um com a consciência universal do Cristo. A ligação com o nosso Santo Cristo pessoal significa que nossa alma elevou a vibração de sua consciência ao nível da consciência do Cristo. E devido a essa nova congruência, a nossa consciência crística não está mais acima de nós em vibração, como parece no gráfico, mas que desceu para ocupar uma forma na matéria. No gráfico, pode ser visto como um diagrama cronológico de nós mesmos, como passado, presente e futuro. Um dia somos o eu inferior. Em outro ponto futuro, no tempo, nos tornaremos um com o Cristo interno. E depois, em algum tempo depois, seremos abraçados pelos braços da nossa presença eu sou. Através do ritual de ascensão. Lembra do ritual da Santa Missa? Por ocasião da parte conhecida pelo grande sacrifício, a palavra do sacerdote, retratando as orientações do mestre, dizia: depois de um tempo, o Pai me enviou o Espírito Santo em forma de uma pomba branca. Porém, ouvi-me. O Espírito Santo será também enviado a todos, e a todos há de levar ao supremo lugar da luz, que aqui, na nossa figura, a gente até já sabe onde que é o supremo lugar da luz, né? É lá em cima, junto ao nosso eu superior, ou seja, a nossa consciência vai se expandir, a nossa vibração vai aumentar, ao ponto de nós podermos fazer essa comunicação. Então, a quarta figura, a figura inferior, representa o homem evoluindo nos planos de matéria. Estão vendo lá que o homem está posicionado na posição mais baixa da figura, né? Então, é a alma. Estão lá os corpos inferiores que estão aqui
de encarnação em encarnação, procurando uma evolução nesses planos aqui de matéria. É assim que o leitor deve se visualizar mentalmente, de pé, imerso no fogo violeta, que você invoca em nome da presença eu sou e do seu Cristo pessoal, para que esse fogo violeta e para que a divina presença purifique os seus 4 corpos inferiores, preparando-os para aquilo que é o ritual do casamento alquímico, a união da alma com a noiva que é Cristo. O tubo de luz, ou pilar de luz, que envolve a figura, é projetado do coração da divina presença eu sou, em resposta a um apelo que lhe foi dirigido. Então, a divina presença, ela atende aos apelos que são a ela dirigidos. Lembra do hino inicial do nosso ritual? Os mestres acodem ao nosso chamado. Sim, sempre. Sempre. Ninguém fica sem resposta. Trata-se de um campo de força ígnea, de proteção, sustentado no espírito e na matéria, para selar a individualidade do discípulo. Então, a alma, como um todo, é representada pela figura inferior do gráfico. Como a alma, que agora reside em um corpo físico denso, se conecta, como que ela se conecta a um vasto depósito de luz espiritual em seu corpo causal? A luz desce à alma através do que é chamado cordão de cristal, ou cordão de prata, ilustrado pela linha branca no gráfico. Muitos clarividentes, ao longo da história, relatam ter visto esse cordão prateado, né? O cordão que se origina no Deus Pai-Mãe, no grande Sol central, pode ser comparado ao cordão umbilical que liga uma criança à sua mãe. Enquanto o cordão estiver aí, ligando todos os corpos, a vida, né? Então, a vida acaba quando esse cordão se rompe, né? Contrário do cordão umbilical, né? Quando você corta o cordão umbilical, começa a vida material. Enquanto ele estiver ali, o cordão umbilical, você está numa vida ainda não autônoma. Depois você me liga hoje. Bom, ainda falta nós ver a chamatrina, que é a chama na câmara secreta do coração, é chamada tríplice ou trina, porque tem 3 plumas de fogo. Cada pluma representa um aspecto da Trindade divina: Pai, Filho, Espírito Santo, ou, na terminologia hindu, Brahma, Shiva e Vishnu. A chama no coração também é chamada de tríplice, porque incorpora os 3 atributos primários do Espírito: poder, sabedoria e amor. Poder associado à cor azul, sabedoria associado à cor amarelo e à cor rosa. Assim como suas qualidades correspondentes são representadas pelas cores azul, que é do Pai, amarelo do Filho e rosa do Espírito Santo. O núcleo de fogo, do qual a chama tríplice se origina, se ela brota, corresponde ao aspecto feminino do Deus Pai e Mãe, representado pela cor branca. É a partir daí que formam-se essas chama tríplice. Então, a chama tríplice é o passaporte da alma para a imortalidade. É a parte da existência material de alguém que é puro espírito, e somente o espírito
é que pode resistir para todo sempre. A alma, por outro lado, é mortal, um aspecto não permanente do ser. Porque a alma tem livre-arbítrio e pode escolher a qualquer momento parar de caminhar em direção à sua divindade. É verdade, não é? Ela pode optar por ignorar os sussurros do Santo Cristo pessoal, né? E com isso, então, ela se desvia e com isso perde tempo e vai ser necessário uma outra experiência. Então, a alma deve estar sempre totalmente ligada ao seu Cristo pessoal, antes que ela possa se unir à presença eu sou, na ascensão, e tornar-se imortal. Essa ligação é um processo que pode acontecer dia a dia, paulatinamente, né? Um processo pelo qual a alma faz escolhas e aprende lições que levam ao autodomínio, à consciência de si mesmo e consciência com o seu espírito. A chama violeta também faz parte lá da divina presença. É uma luz espiritual de alta frequência que desce até a alma através do cordão de cristal, oriunda das esferas violeta do corpo causal. Lá do corpo causal, onde tem aquela esfera de violeta, então de lá provém essa chama com a qual nós vamos nos vestir mentalmente para nos purificarmos das nossas impurezas, né? A frequência específica do raio violeta transmite a ação da misericórdia, justiça, liberdade e transmutação. Características do sétimo raio, do raio dessa nova era, do raio de Saint-Germain, né? E transmutação é o processo pelo qual podemos mudar algo para uma forma superior. Assim, a vibração da chama violeta tem a capacidade de transmutar o impuro nos elementos inferiores, nos elementos materiais, em uma vibração mais parecida com a do eu superior. Com o uso regular da chama violeta, pode trazer a transformação em todos os níveis do ser. Ela também é conhecida como sendo um solvente universal, por causa da sua maravilhosa capacidade de dissolver os problemas a níveis sutis de energia. O mestre Saint-Germain, nos seus escritos deixados, ele nos informa que ele obteve a autorização do Conselho Kármico para poder trazer essa grande arma, essa grande ferramenta para a população como uma maneira de acelerar o processo de elevação dessa pessoa. Ou seja, porque nós estamos aqui nesses corpos materiais por causa do nosso fardo kármico, né, que nos prende aqui à superfície do planeta. Na medida que a gente vai perdendo esse fardo kármico pelas nossas ações, então nós vamos ficando mais leves do que a Terra. Então a chama violeta tem esse trabalho de nos purificar, de transmutar as nossas energias que foram por nós feitas erroneamente, né? Essas energias que foram mal conduzidas por nós. Então, foi como um presente de Saint-Germain para a humanidade, nesses novos ciclos de 2000 anos, que serão dirigidos pelo mestre Saint-Germain. E o tubo de luz eletrônica, o círculo mágico de proteção, também muito conhecido e muito falado nas nossas práticas, nas nossas atividades internas. E luz, no mapa do seu eu divino, você pode perceber um grande tubo de luz que parece como um cilindro branco, descendo da presença eu sou e circundando a imagem do Cristo pessoal e da alma.
Então, está claro, você vê aquele tubo branco de luz, né? Então, em resposta ao seu pedido falado, a presença eu sou. De novo, a presença eu sou atende às nossas solicitações, um pedido falado. Então, em resposta a esse pedido, a presença eu sou é capaz de projetar seus próprios raios de luz ao redor de sua forma física, que você está cercado por esse lindo tubo de luz. O tubo de luz cai das oitavas mestras ascensionadas como uma cachoeira de substância branca leitosa, né? Ela envolve a sua forma física e é invisível para a pessoa média. É um tubo isolante, pode produzir campo de força de tremenda proteção espiritual e física, também conhecido por tubo de luz eletrônica. E, na verdade, o seu tubo de luz é o escudo mais importante que você tem. Ele atua como uma barreira espiritual contra pensamentos, sentimentos indesejados, e outras pessoas também podem protegê-los de danos físicos. Eu convido a todos para se protegerem com tubo de luz eletrônica, com círculo mágico de proteção, né? E somente com a nossa visualização constante e colhendo os resultados advindos dessa nossa prática, é que nós vamos poder aumentar a nossa confiança nessas forças que a divina presença tem aí a nos fornecer, que não são poucas. E agora, como se ligar à divina presença eu sou? Como? Na FRA, né? A gente tem aí todas as orações, as afirmações, os apelos, visualizações, visualizações do tubo de luz, visualizações dos 7 raios, as práticas de agradecimento, de reverência aos mestres de luz, enfim, todas aquelas práticas que têm aí o objetivo de aumentar a nossa vibração. E com o aumento da nossa vibração, aumenta a nossa percepção de onde nós estamos. E com isso nós vamos entrar num vórtice ascensional de evolução. E com isso a gente, sem saber, está construindo o caminho para nos ligar ao nosso Cristo pessoal, né? O ritual de autossuperação diz, logo no começo, ele dá uma chave absurda para nós, uma chave tremenda. Diz assim, nós nos tornamos naquilo em que meditamos, pensamos e visualizamos. Você quer chave maior do que essa? Então, cada um deve fazer um exame aí, interno, no que você medita, no que você pensa, né? O que você visualiza. Porque tudo aquilo que nós meditarmos, pensarmos e visualizarmos, nós vamos nos tornar, né? Então, é dessa forma que a gente tem que utilizar aí os benefícios da divina presença eu sou, né? Ou seja, visualizações coloridas dos 7 raios, reverência aos mestres de luz e todos os outros rituais nos quais nós estamos envolvidos. Nós somos essa presença, por isso possuímos todos os seus poderes. Alguém já imaginou a quantidade de poder que nós temos na mão e nem sabíamos? Isso vem de encontro ao princípio hermético da vibração, ao princípio hermético de ação e reação, né? Pelos quais a gente obtém uma série de resultados. Por exemplo, ação e reação. Faço o bem acontece. Faço o mal, e o mal acontece em sua vida. A vibração, todas as visualizações, todas as nossas mentalizações, todas as nossas meditações, todas as nossas respirações, vai cumprir o princípio hermético da vibração.
E as afirmações da presença eu sou. Convido a todos. Temos muitas afirmações que fazem parte das práticas, que fazem parte dos rituais, que fazem parte de um monte de ensinamentos, né? Como deixou mesmo o mestre, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a presença conquistadora, né? Eu e meu Pai somos um. Eu sou a verdade. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou um filho da luz. Eu sirvo a luz. Eu sou o iluminado, suprido e sustentado pela luz. Enfim, olha, Jorge Adum tem um livro onde ele só fala do eu sou, né? Aí você vai ter a bibliografia de Saint-Germain todinha só com eu sou, né? Para quem quiser, eu posso fornecer um monte disso daí, só vocês me pedirem e eu forneço para vocês aí todas aquelas principais afirmações do eu sou que vêm de encontro ao nosso dia a dia, né? Todas aquelas que a gente precisa. Aí está o segredo da presença eu sou. Nós poderíamos ficar aqui um dia inteirinho falando só nisso, só nos benefícios que nós podemos alcançar, falando de como se ligar à divina presença eu sou, como utilizar os poderes da divina presença eu sou, né? Como espalhar esses poderes, como jogar para o benefício de outras pessoas, que nem eu falei, só a nossa presença eu sou comunica a outra presença eu sou. Eu sou a presença de eu sou naquela ser, né? Espargindo luz, saúde, alegria, vivacidade, né? Hoje em dia, todo mundo precisa de proteção ao andar na rua, porque nós sabemos como é que está o nosso país, aí as nossas cidades. Eu estou dentro de um poderoso círculo mágico, não é a nossa afirmação. Então, é assim que a gente vai se ligando à divina presença eu sou. Eu sou a saúde perfeita, né? Agora manifestada em cada órgão do meu corpo. O que mais? Nós não precisamos pedir nada, nós só precisamos manifestar. A presença eu sou em mim é saúde, a presença eu sou em mim é proteção, a presença eu sou em mim é prosperidade, né? Ela sabe tudo que a gente só precisa fazer, deixar que ela trabalhe, que ela se manifeste, então, em nós. À medida que se progride no caminho espiritual, se aproxima cada vez mais do próximo Santo Cristo. E através desse aumento gradual de consciência superior e da autotranscendência, podemos eventualmente alcançar o que é conhecido como ligação com o próprio Cristo. Essa ligação é precursora da ascensão, da iluminação, que acontece quando a alma se une à presença eu sou. O processo de ligação é chamado de iniciação nos planos superiores, ou casamento alquímico, né? Onde se transmutou o chumbo dos nossos vícios no mais puro ouro das nossas virtudes, né? E é através dele que o buscador se torna um com Cristo. Esse casamento significa que não há mais separação entre alma, Santo Cristo pessoal, porque os dois se uniram. Agora somos um, né? Porque sei que somos um. E quando isso ocorre, o estudante caminha pela Terra como um ser crístico ou um ser ungido. Então, meus irmãos, essa foto que aparece aí no slide, ela representa, né? Foi uma foto que nos foi dada pela Grande Fraternidade Branca, ela representa o ritual de iniciação nos planos superiores, conduzido pelo mestre e pela hierarquia do mestre Serapis Bey. Então, é assim que nós vamos terminar a nossa apresentação de hoje, né? No templo de ascensão em Luxor, no Egito, para o qual também devemos elevar as nossas vibrações, as nossas visualizações, para que isso se torne realidade nas nossas vidas algum momento, dependendo somente
do nosso merecimento. Então, meus irmãos, nos veremos numa próxima oportunidade e, a partir desse momento, a gente pode, então, explorar alguma dúvida que possa ter surgido durante a apresentação. Fala, meu irmão Fadini, Alô? boa noite. Boa Alô, tá noite, ouvindo? irmãozinho. Boa noite. Tô sim. Boa noite. Mas nós ficamos aqui muito felizes por essa explanação aí do nosso irmão, trazer